Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez elevamos a Ti, ó Deus, a nossa oração. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, que é rica, é viva, é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, fala à Tua igreja, fala aos nossos corações. Toma, ó Deus, minha mente, meu coração, minha saúde. Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo, renova, fortalece, perdoa meus pecados, Senhor, e dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, para as nossas vidas. Assim, ó Deus, repreende todo o mal, toda distração, toda seta contrária, tudo que não se chama a Deus, em nome de Jesus, para que a Tua palavra flua, para que possamos entender, compreender, guardar e praticar a Tua palavra, sendo homens e mulheres prudentes, que guardam, porque assim praticam. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto eu preguei recentemente, e é um contexto que fala sobre o mundanismo, o perigo que o mundo oferece, mas nós não vamos falar sobre isso nessa noite, embora esteja dentro da palavra que Deus quer falar sobre as nossas vidas nessa noite. E é interessante que Tiago, no capítulo 4, ele combatendo, nos ensinando a combater o mundanismo, que é o que Jesus nos ensina, que é o que a palavra de Deus nos ensina em tantas outras passagens, né? Do Jesus ensina do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é interessante que ele vai nos ensinar, aqui também no versículo 4, ele dizendo, olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então nós sabemos que existem duas opções, dois caminhos, duas portas. Uma, você ser amigo de Deus, como Deus falou de Abraão, né, meu amigo. Como Jesus nos chama, olha, vocês não são servos, eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos. Ou ser amigo do mundo. Aqueles que escolhem voltar-se a ser amigo do mundo, se entregar, ceder, ir aos caminhos do pecado, se tornam inimigos de Deus. Mas há uma maneira de você vencer o mundo. João nos ensina isso na sua carta. A fé que vence o mundo, né? Crer no Senhor. E aquele que venceu o mundo, Jesus Cristo, nos dá condições de vencer também. No mundo passais por aflições, Jesus nos ensina. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui Tiago está nos ensinando, olha, precisamos para vencer, para que não venhamos sofrer as consequências que ele registra aqui a partir do versículo 3, para que não venhamos ficar no meio do caminho, para que não venhamos morrer, não fisicamente, mas eternamente, como Jesus nos ensina, não temer o homem que pode matar e depois nada pode fazer. Jesus diz, olha, devemos temer a Deus, que depois Ele pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Jesus muito falou do céu, mas também falou do inferno. E aqui Tiago está nos ensinando como conseguir vencer. E ele está dizendo, precisamos no versículo 7, primeiro nos sujeitar a Deus. E aqui é algo que muitos falham. Muitos decidem se sujeitar a tantas outras coisas, mas não a Deus. O que é você se sujeitar? É você ser dependente, é você ser obediente, é você se submeter. Se submeter à vontade de Deus, por exemplo. Que queremos muitas vezes, ser independentes, queremos muitas vezes deixar que as nossas ações, as nossas vontades, a nossa força, a nossa sabedoria, as riquezas venham conduzir os nossos caminhos.
e não a vontade de Deus. Quantos falham nessa primeira palavra e não se sujeitam a Deus? Mas ele está dizendo, olha, precisamos ser dependentes, obedientes, se submeter a Deus. Por quê? É necessário resistir ao diabo. Então, a Deus devemos nos submeter, depender, se entregar, confiar. E ao diabo nós devemos resistir. É claro que, muitas vezes nós escutamos isso, se ele aparecer de uma maneira feia, de uma maneira aparentando morte, as pessoas rejeitariam na hora. Mas as tentações vêm de uma maneira que atrai, vem com o engodo, o engodo é o atrativo, que, por exemplo, é colocado em uma armadilha. Você arma uma armadilha, se você não colocar um alimento, um atrativo, o animal não vai entrar ali, dificilmente vai entrar. Então o diabo nós devemos resistir. E quando Tiago fala sobre resistir ao diabo, é porque ele vai tentar destruir, ele vai vir com as tentações. João nos ensina essa guerra travada. Conhecemos o nosso adversário, o diabo, vosso adversário. Está ao derredor, buscando alguém como um leão para tragar, destruir, está em João, na carta de João. Então, quando nós vemos aqui, olha, é necessário, a Deus nós devemos sujeitar, ao diabo nós devemos resistir. Só que, infelizmente, pessoas estão invertendo isso. Pessoas estão aceitando o que o diabo está oferecendo. Como, por exemplo, o salmista, uma vez, ele quase resvala os seus pés, porque ele começa a olhar, a observar a prosperidade dos ímpios e as dificuldades que ele, servindo a Deus, passava. Então ele quase se desvia, porque muitos que acham que estão prosperando, servindo ao mundo, servindo ao diabo, cuidado com isso. O diabo, ele oferece, mas ele vem para, como diz Jesus, João capítulo 10, versículo 10, Jesus veio para dar vida em abundância, mas o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ao diabo nós precisamos resistir, precisamos ter uma resistência, não é você ter medo, não é você ficar é você resistir, porque ele vai atacar, ele vai tentar, mas se ele vem por um caminho, por 7 ele vai fugir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo já é do maligno. Então nós vemos aqui, quando nós vivemos isso, entendemos isso, vivemos na dependência de Deus. Quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Eu quero trazer um texto muito conhecido e que nós vemos exatamente o que Tiago nos ensina. Abra a palavra de Deus, Mateus capítulo 4. Se você conhece a palavra do Senhor, você sabe que passagem é essa, Mateus capítulo 4. Quero ler a partir do versículo 1, que é a tentação de Jesus no deserto. Diz assim a palavra do Senhor. Volte, primeiro evangelho da ordem canônica, Mateus capítulo 4, logo após o batismo de Jesus, no capítulo 3, diz assim o versículo 1 de Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O contexto do capítulo 4, da primeira parte, que registra a tentação de Jesus, é muito grande, não vamos abordar muitos detalhes, mas nós vemos aqui duas intenções: a de Satanás, querer fazer Jesus pecar, tentar fazer Jesus pecar, fazendo que Jesus viesse ficar desqualificado para o plano da salvação, porque a Bíblia nos ensina
que Jesus não pecou, Jesus não teve pecado. E vemos o propósito de Deus em querer mostrar que Jesus não pecou. Então são duas intenções. E o contexto ele é riquíssimo. Nós vemos ali que Jesus é um salvador digno, porque não cedeu ao pecado. Nós vemos, por exemplo, 2 Coríntios, pode projetar para mim? 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, fala exatamente sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, aonde? Na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também compartilho o texto, Hebreus capítulo 4, o versículo 15. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Naquela cruz, ele recebeu ali os pecados. Mas para que o plano de Deus se cumprisse, Hebreus capítulo 4, o versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando nós olhamos o contexto da tentação, é o que Tiago nos ensina, olha, devemos viver de uma maneira se sujeitando a Deus, na dependência de Deus, buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, porque a tentação vem, o diabo quer destruir sua relação com Deus, quer destruir o seu ânimo, quer tirar a sua força. Mas aquele que está aqui hoje, está aqui para te renovar, te fortalecer, e Ele é maior, Ele tem toda a autoridade sobre toda e qualquer potestade, sobre toda e qualquer legião, Ele é maior. E é interessante que Jesus foi levado por Deus, pelo Espírito, porque a intenção de mostrar que Jesus não cede, não teve pecado, ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo foi para tentar. E ele observa a primeira, digamos assim, ponto fraco que Jesus estaria passando naquele momento, que seria qual? Estava jejuando 40 dias, 40 noites, teve fome, teve necessidade, e podemos dizer uma necessidade básica. E o tentador se aproximou e disse, se és filho de Deus, versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esse se és filho de Deus, ele é traduzido uma vez que és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Vemos isso em tantas passagens. Marcos capítulo 5, Gadareno, ó filho do Deus Altíssimo. Vemos isso em tantas passagens. Então ele diz, uma vez que você é filho de Deus, o ministério de Jesus sendo combatido, sendo confrontado. Se você é filho de Deus, você está passando fome, observou a necessidade. E muitas vezes é aí que o diabo age. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Comer um pão não é pecado. Jesus tinha autoridade para transformar aquelas pedras em pães, porque Satanás não iria tentar em algo que ele não pudesse fazer. Seria uma tentação vã, mas o erro seria querer não confiar em Deus. Um dos erros aqui seria se agir de forma independente do poder do Pai, do poder de Deus, escolhendo antes. Jesus nos ensina como se sujeitar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7, decora esse versículo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E Jesus nos ensina isso aqui na prática. Como se sujeitar a Deus? Vou deixar essa pergunta, uma das maneiras de nós nos sujeitarmos a Deus, e é o que Jesus nos ensina aqui, e no final dessa palavra eu vou responder. Então Jesus, ele escuta e o diabo falando, olha, se você pode transforma em pães. E Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita o que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, dependência de Deus. Está lá na lei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual a nossa necessidade hoje?
muitos sentem necessidade, não estão apenas física, não apenas de coisa, mas talvez de status, talvez de reconhecimento, talvez de tantas outras coisas, e cedem à tentação. Muitos estão transformando pedras em pães. Talvez por uma posição social, talvez para, não sei, suprir algo, porque Jesus teve fome e o inimigo observou e foi exatamente ali. Se és filho de Deus, uma vez que você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E aqui Jesus nos ensina a não agirmos de uma maneira independente, não agir de uma maneira sozinho, não ser um cavaleiro solitário, confiar, como Jeremias diz, na própria força, o forte, na sabedoria, o sábio, não confiar nas riquezas, o rico, mas confia em Deus, viva na dependência do Senhor. Jesus nos ensina, está lá em Deuteronômio 8:3, olha, nem só de pão viverá o homem, mas a nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso proceder é de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouvir a voz de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida. Vemos o pão, tantos significados, participamos da mesa do Senhor. O pão que representa, hoje participamos da mesa, representa o corpo do Senhor Jesus, açoitado, colocado naquela cruz. E é o que a palavra de Deus tanto nos ensina, Romanos capítulo 14, versículo 17, ele vai nos ensinar, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual a sua necessidade hoje? Não ceda às ofertas do diabo. Talvez você esteja com uma carência na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Qual a sua necessidade? Mas não ceda à oferta do diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus fala sobre essas necessidades, por exemplo, Mateus capítulo 6, porque andais ansiosos pelo dia de amanhã, porque andais ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Faz essas comparações tão lindas, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas não lhe falta alimento. Jesus fala, observai os lírios do campo, não tecem, e nem Salomão se vestiu como eles. Imagina você que é filho de Deus, que é servo de Deus, que adora, que clama, que serve a Ele. Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Então o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria. Recebe a alegria, recebe o renovo, seja renovado, seja fortalecido. A tristeza está sendo retirada, aquela tristeza, aquela mazela está sendo retirada na autoridade que há no nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. É ser alegre. Chora, mas se alegra no Senhor, porque você tem esperança. Você tem no Senhor esperança, renovo, fortalecimento. E não parou por aqui. Diz o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O pináculo, cerca de 182 metros acima do vale, um lugar alto. Se Jesus se lançasse dali, cremos que Deus guarda. Se ele fosse ali salvo pelos anjos, muitos iriam crer como Messias. Enfim, o contexto é muito rico. Mas nós vemos aqui uma tentação, mais uma vez, olha, se és filho de Deus, uma vez que você é filho de Deus, e agora o diabo vai citar, lá está escrito, ordenará o teu respeito aos anjos que te guardem, está ali citando a palavra de Deus, citando o Salmo.
Só que Jesus ele vai dizer, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai citar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Mais uma vez Jesus cita a palavra. E agora, mais uma tentação registrada. Se Deus cuida de você, quantas vezes você escuta isso? Pessoas zombando. Se Deus cuida de você, por que você passa por isso? Se você serve a Deus, por que você passa por essa tempestade? Por que isso aconteceu com você? E começa a oferecer outras opções, outros caminhos, alguns atalhos, mas que na verdade caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Cuidado! Diabo levou ele para um lugar alto e disse, olha, se você é filho de Deus, se lança, os anjos vão te guardar, está escrito. Você não disse anteriormente que estava escrito, né, que confia, que somente estar ali na palavra, não viverá o homem do pão, mas da palavra que procede de Deus, mas também está escrito que se você jogar aqui do alto, os anjos vão te segurar, vão te livrar. E o que fazer quando o diabo vem com uma oferta, quando o diabo vem com uma tentação, que às vezes muitos têm sido levados, têm sido enganados. Lembra do versículo inicial que nós lemos? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, cuidado com as ofertas do diabo, e ele fugirá de vós. Cuidado. Por isso que nós aprendemos aqui, se o Senhor tivesse lançado daquela altura, chegado depois ali ileso à área do templo, talvez o povo tivesse aclamado ele como Messias, mas Jesus dali, assim como Jesus, Satanás também cita a Bíblia, citou o Salmo 91, dará ordem aos teus anjos, versículo 11, versículo 12, para que te guardem. Quantas vezes lemos o Salmo 91? E Jesus vai citar novamente a palavra de Deus, olha, ao Senhor teu Deus não tentarás. E quantas pessoas hoje tentando a Deus, agindo de um proceder indiferente, negando a sabedoria, negando o juízo, querendo agir. Precisamos agir da melhor maneira. E não ficou aqui. O diabo não desistiu. O versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Como príncipe desse mundo, o mundo jaz no maligno, ele oferece as riquezas, o poder desse mundo, coloca Jesus num lugar muito alto, como diz aqui. E ele diz, tudo isso, mostrou os reinos do mundo, a glória desse mundo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E quantas pessoas estão focando nas coisas desse mundo? Estão focando na glória do mundo. Estão focando e trocando, vendendo o seu caráter, seus valores, seus princípios, barganhando. Cuidado, depois o diabo vai cobrar. Por isso que nós vemos aqui, tudo isso te darei, mostrou os reinos do mundo. Lembra que Tiago, quando fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, é porque estamos no contexto de combater o mundanismo. E o diabo apelou, com todo, ali, vai mostrar os reinos desse mundo. E é onde muitos têm caído, por poder, um patamar, um lugar, um título. Quantas pessoas têm cedido, têm sido enganadas, têm ido para o inferno por causa dos reinos desse mundo. Cuidado com o que o mundo oferece. E aqui nós vemos, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantas pessoas estão se prostrando, adorando, não a Deus, mas ao diabo, em troca das coisas desse mundo. Tudo aqui é passageiro. Jesus nos ensina, Mateus capítulo 6, que devemos não juntar tesouros aqui na terra, mas nos céus, porque aqui a traça vai destruir, aqui o ladrão pode vir e roubar.
Temos que trabalhar, não é isso que Jesus falou. Temos que buscar o crescimento profissional, o financeiro, administrativo, não é isso que Jesus falou. Não podemos inverter as prioridades. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente, muitos têm buscado as demais coisas. Muitos estão buscando as coisas desse mundo, a glória desse mundo, as riquezas desse mundo, e não o reino de Deus. Inversão de prioridades, inversão de valores. Muitos não estão se sujeitando a Deus e se entregam. Acham que vão viver aqui eternamente. Viveremos eternamente, mas com o Senhor, na presença do Senhor, naquele lugar preparado pelo Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: preparado para mim, preparado para você. Quando chegarmos naquele grande dia, recebemos a coroa da vida, a coroa que o Senhor tem preparado. Mas cuidado, o diabo ele vem com ardil. Lembra Efésios capítulo 6? Um texto tão lindo, tão forte: armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas ali, pregação do evangelho, aí a arma de ataque, que é a palavra de Deus, é a espada. Mas ele fala tudo isso para resistir no dia mau, resistir ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 6, para que possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo. E o pior, muitos até colocam a armadura, mas depois retiram, não permanecem com o escudo da fé, não permanecem com o capacete da salvação, e aí vira uma outra pregação. Então nós vemos aqui: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorardes. O diabo fez Jesus olhar o que temos olhado, o que temos desejado, o que temos almejado. Muitos vislumbram as coisas desse mundo e cedem. Cuidado, que nós possamos olhar para Deus, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que nós possamos viver o que diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Jesus nos ensina, lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Jesus mais uma vez cita Deuteronômio agora capítulo 6, versículo 13, e Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Somente ao Senhor adorar. Muitos estão se prostrando, muitos estão se vendendo, muitos estão cedendo em troca de coisas passageiras, em troca de coisas desse mundo, que passa rápido. Tiago, capítulo 4, fala da brevidade da vida, né? Compara a vida a uma neblina. Vós que direis: amanhã iremos àquela tal cidade, negociaremos, venderemos, compraremos. Nada sabemos. Devíamos, antes de dizer isso, dizer: se o Senhor quiser. A igreja conhece, que bênção. Conhecer a palavra. Se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, é uma expressão que não pode ser trivializada. Se Deus quiser. Não, é a vontade de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer, vai abençoar. Mas ele compara a vida a uma neblina. Moisés, Salmo 90, compara a vida a um pensamento, algo rápido. E muitos trocam a eternidade com Deus, a salvação, por coisas desse mundo. O diabo pode oferecer coisas desse mundo, mas Jesus, ele oferece a salvação. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não adore outra coisa, não adore, não se prostre, não se renda às ofertas do diabo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Adore a Deus, cultue a Deus, sirva a Deus. Seja um valente na obra de Deus, seja um bom soldado de Cristo, como Paulo ensina a Timóteo. Seja canal, seja instrumento, mas adore a Deus, sirva a Deus, adore ao Senhor, cultue a Deus. Não deixe de vir à igreja, você vem aqui cultuar a Deus. Não deixe de congregar, né? Hebreus fala como é costume de alguns. Venha para aqui, para cá, para que aqui você adore, é motivo de alegria, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
e é motivo de alegria. Então, Jesus diz: ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, somente a Ele darás culto. E o que acontece, versículo 11, o que nós já lemos em Tiago capítulo 4, versículo 7. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Não foi Jesus que saiu correndo dali. Não foi Jesus que escolheu um caminho. O deixou o diabo. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu deixei uma pergunta. Uma das maneiras de nós nos sujeitarmos a Deus é o que Jesus nos ensinou aqui, conhecendo a palavra de Deus. Em todas elas, Jesus diz: está escrito. Como se sujeitar a Deus se você não conhece os seus mandamentos, se você não conhece a sua palavra, se você não ama a sua palavra, se trocamos, invertemos prioridades? Como está o nosso nível, o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Jesus tinha autoridade, poderia dar uma ordem, dar tantas outras, mas Jesus nos ensina a vencer o diabo através da sua palavra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos alimentar mais da palavra do Senhor. Com isso, o deixou o diabo. Se você se sujeitar a Deus, se você quebrantar seu coração, como nós louvamos aqui, abrir seu coração, falar: Senhor, eu quero agora viver de uma maneira nova, quero uma nova vida, viver de uma maneira procedente, ser agradável, uma maneira que te agrada, de uma maneira digna do Senhor. Falamos aqui, terça-feira, vivendo de uma maneira digna do Senhor, que Deus venha se agradar, como Paulo diz lá em Colossenses. Paulo ora pelos colossenses para que eles venham ser cheios, transbordantes do conhecimento da vontade de Deus na vida deles, para que eles possam viver de uma maneira digna do Senhor. O negócio é sério, é profundo. E como não viver de uma maneira digna se você não ama a Deus, não ama a palavra de Deus? É o que Jesus nos ensina. Mateus 22, 29, errais, respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conheça o poder de Deus, mas conheça a palavra de Deus. Quer se sujeitar a Deus? Quer conhecer a Deus? Quer prosseguir e conhecer ao Senhor? Como diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. E como ele diz, meu povo pereceu por falta de conhecimento. E Oséias 6,3, ele fala que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Que nós possamos nessa noite guardar essa palavra. Talvez você esteja passando um momento duro, um momento difícil, um momento de muitas provações, um momento de muitas tentações. E cuidado, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia, o Espírito está pronto. Nós não vivemos de qualquer maneira, vivemos guiados pelo Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 ele fala do fruto do Espírito, mas antes ele fala, se vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Meu desejo nessa noite, que nós venhamos fazer o que Tiago ensina, se sujeitar a Deus, resistir, e para resistir, guarde a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, pode projetar por gentileza? Salmo 119, eu encerro com essa passagem. Versículo 9, 10 e 11. Que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E o versículo 11, tão lido, tão louvado, louvamos tanto às vezes, ele diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Coloque-se de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Pode ser que você tenha vivido até aqui,
longe dessa realidade, aceitando as ofertas do inimigo, talvez estivesse cego, talvez não tivesse o entendimento, talvez não tivesse esse conhecimento. Cuidado, a carne é fraca. Cuidado com as obras da carne. Paulo diz que quem pratica não herdará o reino dos céus. Cuidado. Tem coisas que nós não podemos brincar, nós não podemos negociar. Guarde esse versículo no seu coração, mas não apenas na decoreba, mas viva. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Viver de uma maneira se sujeitando a Deus é você temer a Deus, é você querer agradar a Deus, é você priorizar o reino dele, é você buscar a Deus. E resista ao diabo. Jesus nos ensinou assim. Se sujeitou a Deus, demonstrando conhecimento na palavra, resistiu ao diabo, e o diabo foi por outro caminho, saiu, se retirou. E assim eu creio, eu profetizo que a partir de hoje você é renovado, você é fortalecido. Talvez tenha vivido de uma maneira errada até agora, mas entenda que em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás, tudo começa a fazer novo na sua vida. Mas esteja em Cristo, que nos concede uma nova chance. E eu creio, eu profetizo que você vai resistir, você não vai ceder, por mais que você tenha alguma necessidade, talvez você esteja com fome, não física, mas alguma área na sua vida esteja passando por necessidade, deixe o Espírito Santo de Deus preencher, deixe o Espírito Santo de Deus ser o primeiro na sua vida, mas não ceda à oferta do diabo, resista. E na autoridade que há no nome de Jesus, ele vai fugir. Ele vai, por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai fugir. Eu quero orar. Quero fazer um convite. Todos nós estamos de olhos fechados. Se você deseja essa nova vida que está em Cristo Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Se você deseja entregar sua vida, abrir seu coração, confessar Jesus como seu Salvador, porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei. Se nessa noite você deseja confessar Jesus, não é a igreja, não é religiosidade, não é rótulo de igreja, mas se você deseja confessar Jesus como o único Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você esteja afastado da casa do Pai, deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante bem alto para que possamos orar. E o segundo convite, não vou pedir para levantar as mãos, não vou chamar à frente, mas se você que ouviu essa palavra e às vezes tem passado, está passando um momento assim, talvez não tenha se sujeitado a Deus como deveria, talvez não está resistindo como deveria, talvez está sendo atraído. Cuidado! O salário do pecado é a morte. Cuidado! Muitos escolheram consequências severas, morte espiritual, porque não viveram o que Tiago ensina, não se sujeitaram, não resistiram e não viram o diabo se retirar. Não fizeram como Jesus nos ensina, a vencer combatendo na palavra, conhecendo a palavra. Então eu quero orar, talvez você esteja fraco, talvez você precisa de um milagre e às vezes o diabo está até oferecendo uma maneira, mas cuidado. Que você olhe para Deus, que você olhe para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada. Queremos viver dependendo de Ti, nos sujeitando a Ti, confiando em Ti, obedecendo a Ti.
que prevaleça em nossas vidas a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos. Tu venha fortalecer, que tu venha renovar, tu venha chamar ao nível mais profundo de intimidade. Queremos ir além. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Esteja renovando, esteja, ó Deus, fortalecendo. Que essa aliança que temos contigo nós não venhamos quebrar. Nos ajuda, nos auxilia, como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. O Senhor está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas, Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos ajuda na nossa falta de fé, na pequenez da nossa fé. Assim, ó Deus, vem com o milagre. Coloca nas tuas mãos, Senhor, também cada pedido de oração aqui escrito. Ó Deus, nossa amada irmã Neila, esteja renovando, fortalecendo, restituindo, restabelecendo a saúde. Esse nome, ó Deus, Laura, esteja ali alcançando, tocando, ó Deus, na coluna, tocando, ó Deus, colocando no lugar, usando os médicos, se assim for a tua vontade. Opera o milagre, opera, ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer. E cremos no milagre. Cada pedido aqui escrito, vem com teu fogo, queimando toda a seta do diabo, queimando, ó Deus, desfazendo todas as obras do inferno na autoridade que há no nome de Jesus. Ó Deus, e assim, ó Senhor, te agradecemos por tudo, pelo renovo, pelo fortalecimento, pelo milagre, pela provisão que o Senhor tem para conosco, para com a nossa casa, a nossa família. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração.